Aconteceu um acidente aéreo. Como é que os investigadores do CENIPA, através de destroços retorcidos, conseguem recontar tudo o que aconteceu? Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem. Bom, pessoal, vocês sabem que eu conto muitas vezes histórias sobre acidentes aéreos e da importância que é a investigação de um acidente aéreo para recontar o que aconteceu e, melhor, prevenir que aquilo não aconteça mais. E hoje nós estamos iniciando uma série com 3 episódios aqui no canal para contar o trabalho maravilhoso que o CENIPA faz de investigação de acidente aéreo. Então isso vai responder diversas perguntas que nós mesmos temos. Quanto tempo demora? Por que demora tanto? Qual que é o método? Como é que consegue extrair dados de gravadores de vozes, de gravadores de dados? E se não tem um gravador de dados, como é que consegue entender o que aconteceu no acidente? Então a gente vai ver esses detalhes e a gente vai acompanhar esse trabalho maravilhoso que é feito em prol da sua segurança. O telefone tocou no CENIPA. Aconteceu um acidente. Coronel Baldin, muito prazer em conversar com você aqui. Conta pra gente o que acontece nessa hora que o telefone vermelho toca aí que aconteceu um acidente. Como é feita a organização para despachar um time? O que acontece? A primeira coisa. Então, Lito, quando o telefone toca, a primeira atitude do investigador que recebe essa informação é tentar entender qual é o cenário do acidente para ele se preparar, fazer um planejamento adequado do seu deslocamento até o local. Então ele tem que entender qual foi o terreno que ele vai encontrar para a investigação, mas ele tem que entender se as condições climáticas que ele vai enfrentar, ele pode enfrentar frio, chuva ou calor, e ele tem que se preparar adequadamente com a roupa que ele vai levar, ele tem que saber, tem que entender quanto tempo ele vai executar o trabalho, então ele tem que se preparar para isso, ele tem que estabelecer as condições necessárias para ele conseguir acessar o local. Eventualmente, dependendo do local do acidente, ele pode até mesmo ter que descer de rapel para acessar os destroços e poder iniciar o trabalho dele. Então realmente é uma logística, toda a preparação até de alimentação, tudo isso já é pensado aqui antes do deslocamento da equipe. Sim, antes mesmo do deslocamento ele precisa preparar as ferramentas que a gente chama de kit de investigação, então ele vai separar os materiais que ele já sabe que ele vai precisar em cena para poder executar a tarefa dele sem interrupção, porque esse momento ele é fundamental para a investigação, é um momento em que você vai fazer a coleta de todos os dados e a partir desses dados é que você vai conduzir o seu trabalho quando você retornar para a sua sede e desenvolver as análises e conclusões do acidente. Por isso essa fase ela é muito importante. A gente está aqui numa área que temos destroços aqui atrás e isso demonstra assim que até para as pessoas que não sabem nada de aviação, não sabem nada, o quão importante é manter a cena do acidente intacto, não é? Isso é muito importante para o investigador saber onde cada pedaço está. Qual que é a importância disso? Eu costumo dizer que a investigação ela assemelha-se muito a um quebra-cabeças, né? Então você imagina um quebra-cabeças enorme de mais de 1000 peças. Para cada peça do quebra-cabeça a gente chama de dado, de informação, que ela vai, quando você compor aquele cenário a partir de métodos e técnicas adequadas, você vai encaixando aquelas peças, você começa a ter uma noção da figura que está ali. E a partir dessa figura você vai ter a compreensão do que aconteceu e aí sim poder fazer uma conclusão adequada. Né? Todo mundo quando monta um quebra-cabeça tem ali uma técnica, né? Eu particularmente começo pelas bordas, fica mais fácil. Separa-se as peças por cor, por familiaridade, por tamanho e a partir dali você vai buscando aquelas que se encaixam melhor. Aqui no caso do acidente não é muito diferente disso. No primeiro momento você tem que garantir que você tem todas essas peças, que não está faltando nenhuma, e depois que você tem todas elas, você vai catalogar, você vai registrar, você vai identificar marcas no chão, você vai identificar padrões de fratura de componentes, você vai identificar
posições de comandos de voo, de manetes da aeronave, de interruptores, e você vai registrar isso tudo de uma maneira mais fidedigna possível, e para que você no retorno, no regresso à sua sede, você tenha ali um ponto de início para você fazer a análise, que seria a união dessas peças, para você começar a construir aquele cenário que você vai, a partir dali, então, escrever um relatório que reflita com a maior fidedignidade possível o resultado do seu trabalho e as recomendações de segurança. E na hora que o CENIPA está preparando para despachar o time para ir para a cena do acidente, existem diferentes experts que vão, engenheiro, um médico, como que funciona isso? Sim, nós temos 8 equipes de sobreaviso para cobrir todo o território brasileiro, né? É uma equipe aqui no CENIPA, outras 7 nos serviços regionais, e normalmente são duplas que ficam de prontidão para atender da maneira mais rápida possível. De acordo com a característica do acidente, se for necessário, a gente pode contar ainda com outros profissionais. Então a gente pode levar até a cena do acidente um engenheiro para ajudar na análise dos destroços, a gente pode contar também com o apoio de um psicólogo e, para alguns casos, até mesmo o pessoal que nos apoie para fazer aquele trabalho ali de comunicação social para ajudar, auxiliar com a imprensa, liberando o investigador para fazer o seu trabalho. Baldin, você falou que tem 7 serviços regionais, né, que auxiliam o CENIPA, que são os CERIPAs. E quando é que o CENIPA mesmo participa de uma investigação? Todos os 7 serviços regionais, eles têm competência para atuar nas investigações. No entanto, existem aquelas investigações que elas requerem um maior trabalho, uma quantidade maior de experts, e para essas a gente traz o reforço do CENIPA também. Certo, seria o caso tanto da aviação comercial regular, né, de grande porte, que é o CENIPA que faz, quanto o que a gente está vendo aí no noticiário da Marília Mendonça, é o CENIPA que está fazendo a investigação. Isso, exatamente. Para esses casos de maior repercussão e que há um interesse público maior, a gente acompanha essas investigações junto com os serviços regionais, a gente faz uma equipe de experts um pouco mais robusta para dar atendimento a todas as necessidades que aparecem no decorrer da investigação. E quando o investigador chega na cena, qual é a parte crucial que ele já vai atrás? O primeiro cuidado que ele tem que ter é, primeiro, não se machucar, e o segundo é certificar de que não está faltando nada. E a partir daí a gente chama da caminhada inicial dos destroços, que é aquele momento em que você vai ter aquele primeiro contato e tentar entender qual é a distribuição de cada peça, se ela está numa posição que é esperada estar em relação à aeronave. E a partir do momento que você tem esse entendimento, aí sim é que você passa para a fase posterior. E tudo isso é fotografado também? Tudo fotografado. Existem técnicas que a gente aplica para essas fotografias, porque toda a informação ela é importante, desde um galho quebrado de uma árvore, uma marca, um traço no terreno, combustível que pode ter ficado espalhado na área ali, no terreno, aquilo tudo pode trazer alguma informação que lá na frente, quando você precisar fazer uma análise, isso vai ser muito útil para a compreensão da dinâmica do acidente. Teve uma vez que eu escrevi no meu blog, eu não lembro onde que eu li essa... Não é bem um ditado, mas é uma frase interessante, que fala que um pedaço retorcido de metal, a maneira com que ele se retorceu, é mais importante para o investigador do que uma testemunha ocular do acidente. Ah, sim. Isso nós chamamos de elementos de investigação, né? De vez em quando passam uns aviões aqui, porque a gente está aqui no CENIPA mesmo, é do lado do aeroporto de Brasília, então não se incomodem com o barulho de avião, que eu sei que vocês gostam. Em média, assim, quanto tempo demora essa fase de coleta de dados? Então, é difícil dizer, Lito, porque depende muito das condições, das circunstâncias do acidente. Então, você tem aqueles mais simples, que em algumas horas você consegue coletar
tudo que você precisa. Em compensação, tem outros que podem levar até dias, que você vai ter que interromper no final da tarde por não ter mais luz ou mesmo por cansaço da equipe, dar continuidade no dia seguinte, retomar, e pode levar dias e dias, mas o trabalho ele só se encerra quando você tiver certeza de que tudo que você coletou na cena vai ser necessário, vai ser suficiente para você conduzir o seu trabalho depois, posteriormente. Nessa parte da cena já tem um coordenador junto com o pessoal ali da ponta que está coletando. Já tem uma pessoa coordenando todo esse trabalho para já facilitar depois a filtragem dos dados. Sim, para as investigações que nós chamamos de mais complexas, né, a gente tem a figura do investigador encarregado, que ele é o chefe da equipe. Dependendo da complexidade da investigação, ele pode criar subgrupos de áreas específicas que vão conduzir os trabalhos nas suas áreas técnicas, tanto de fatores humanos como de fator material ou operacional. E para cada subgrupo desse, você também pode ter uma figura ali que vai ser o coordenador desse subgrupo. E o investigador encarregado ele tem aquele papel de ter essa visão macro, de entender todas as circunstâncias do acidente e conferir se cada grupo está desempenhando o seu trabalho da maneira que é esperada. No final do dia, todos se reúnem, fazem um debriefing e a partir dali eles apresentam tudo que foi coletado no decorrer dos trabalhos e verificam se ainda falta alguma coisa ou não e determinam se ainda no dia seguinte vai ser necessário ainda fazer algum trabalho posterior ainda de coleta de dados. Eu tenho uma curiosidade que é assim, na hora que acontece o acidente, primeiro a gente tem uma pressão da mídia com a pergunta que eles querem saber, assim, o que aconteceu, né, quando e qual foi a causa. Isso é impossível de se definir no início. Então existe essa pressão da imprensa, da mídia em geral, e também existe um outro lado de profissionais que trabalham e eles começam a especular sobre aquele acidente. Como é que o investigador ele se blinda desse tipo de viés, assim, esse bias da informação que está chegando lá? O piloto errou isso, o piloto errou aquilo. Como é que vocês se blindam para que isso não contamine a investigação? Então, Lito, é natural de todas as pessoas quererem saber o mais rápido possível o que foi que estava relacionado com aquele acidente, né? Que nós chamamos de fatores contribuintes, não chamamos de causa. E isso acontece com o próprio investigador também. Ele também quer ter aquela resposta mais rápida possível. Porém, isso é uma coisa que nós ensinamos aqui no CINIPA, nos nossos cursos, desde o início, para que ele tenha uma disciplina e aplique as técnicas que ele conhece para ele não pular etapas. Tá? Então, toda essa fase preliminar de coleta de dados, isso é o que vai dar a base para ele para chegar na resposta lá na frente com o maior grau de certeza possível. Então ele vai sempre se fundamentar naquilo que ele identificou no cenário, dos destroços, nas entrevistas e naquela busca que ele faz, que eventualmente pode ser no próprio operador da aeronave, que ele pode buscar informações, ou mesmo de meteorologia, de tráfego aéreo, para aí sim, ele tendo esse conjunto de informações, ele poder emitir a opinião dele, ou a análise dele, a conclusão da maneira mais precisa e confiável possível. Então, de tal maneira que essas demandas externas, que elas são naturais e acontecem, a gente tenta responder de uma forma técnica, né, que é a nossa área, a maneira como a gente trabalha, tentando mostrar que o trabalho ele é meticuloso, que uma resposta rápida ela nunca vai ser melhor do que uma resposta bem fundamentada e fazer o nosso trabalho da maneira que a gente já está acostumado. E isso que o senhor falou também é importante, assim, porque enquanto temos uma equipe aqui na cena do acidente, já tem outra equipe verificando a documentação junto ao operador, uma outra equipe está cuidando já das condições meteorológicas, então é um trabalho que ao mesmo tempo ele é muito ramificado, e isso já explica um pouco para você a questão da demora. Você está assim, o que aconteceu, o que aconteceu? É demorado, porque o processo é meticuloso. E o processo investigativo do CENIPA, ele tem uma única função, única, garantir uma prevenção de um futuro acidente, é garantir a sua segurança. Existe investigação paralela, que é da Polícia Federal,
que aí ela busca uma responsabilidade civil sobre aquele acidente. Aí é um outro tipo de investigação. A do CENIPA se restringe a isso, prevenção de acidente aéreo. Então isso é um trabalho extremamente nobre. Eu conheço o Coronel Baldin há muito tempo e eu sinto nele o orgulho que ele tem de trabalhar aqui, como todo mundo que trabalha no CENIPA. Tem um orgulho incrível porque você está contribuindo para a segurança de voo. A nossa família, como o Brigadeiro Moreno costuma falar, é usuária de transporte aéreo. Então, quanto mais a gente trabalha para a segurança de transporte aéreo, mais a nossa família está segura. Existe assim que você se lembre, uma cena que foi muito desafiadora para os investigadores? Eu lembro uma particular de uma investigação que eu fiz e, assim, numa pergunta dessa a gente tende a levar para a parte técnica, né, da investigação em si, uma questão técnica para identificar o acidente. Essa que eu considerei bem desafiadora, ela está relacionada à parte humana, porque foi um acidente em que a aeronave ela foi encontrada numa área de difícil acesso, no meio do mato, era uma aeronave agrícola e a pessoa que estava conduzindo aquela aeronave não era piloto. E quando você se depara com uma situação dessa, você fica pensando, poxa, o que leva uma pessoa que não tem habilitação a decolar com uma aeronave? E naquele trabalho de campo ali, eu vinha descobrir que quem ensinou ele a voar foi o pai dele. E eu tive que conversar com essa pessoa, né, com ele que tinha acabado de perder o filho, né, e para tentar entender aquelas circunstâncias. Então, são momentos desafiadores assim que você tem que ter uma sensibilidade, porque afinal de contas você tá se relacionando com alguém ali que teve uma perda, mas ao mesmo tempo você também tem que tentar entender o que levou àquela atitude, àquela condução daquela maneira, né? Então, para mim é um acidente que marcou bastante assim e eu acho que é algo que pode trazer aprendizado para aqueles que se aventuram aí na aviação e entendam da necessidade de estudar, de conhecer, de se especializar naquilo que está fazendo, para que a aviação ela seja cada vez mais segura para si e para terceiros também. Muito importante, muito desafiador mesmo. Uhum. E vocês também se lembram assim, de algum detalhe específico que foi crucial numa investigação? Que eu sei, a gente vê programas sobre desastres aéreos e às vezes a linha de investigação vai vindo por um caminho e de repente uma evidência consegue mudar toda a história. Eu me lembro sim, eu participei da investigação do acidente que vitimou o ministro Teori Zavascki e naquela ocasião a gente buscou por todas as imagens que a gente tivesse no entorno ali do acidente para tentar ver se alguma imagem que tivesse da aeronave. E todas as câmeras que a gente buscou a gente não encontrou nada, em nenhuma delas aparecia a aeronave. De tal maneira que no primeiro momento a gente, assim, é um trabalho cansativo, são horas e horas ali olhando o vídeo, buscando alguma coisa e nada. E num determinado momento assim a gente já estava quase desistindo já de tentar encontrar alguma coisa, até que a gente parou e pensou, poxa, de fato não tem aeronave nesse vídeo aqui, mas isso não quer dizer que esse vídeo não traga alguma informação para a gente. Então quando a gente pegou e projetou a posição daquela câmera para onde ela estava apontando, a gente verificou que ela de fato ela pegava a trajetória da aeronave e a gente conseguiu pegar a evolução das condições meteorológicas do tempo. E a partir dali a gente conseguiu medir a distância de visibilidade tanto no momento da decolagem como no momento que a aeronave estava para pousar. E ali a gente verificou que as condições naquele momento não eram favoráveis para a operação visual. E isso fez toda a diferença ali para corroborar com informações de pessoas que já tinham relatado e tal, e dar um grau de certeza para a gente de que o caminho que a gente estava avançando na investigação era correto. Muito obrigado, Baldin, pelas informações que você passou, foram muito educativas. Eu espero que o pessoal também vá acompanhando toda essa informação sobre como se começa uma investigação de acidente aéreo, qual a importância do CENIPA. E esse é o primeiro episódio.
E uma das coisas que foram coletadas na cena do acidente são as caixas pretas. Então o próximo episódio vai ser o que é feito com esses dados da caixa preta, como são extraídos esses dados. E o CENIPA tem um laboratório espetacular para isso. Então a gente vai ver no episódio 2. Se você curtiu, deixe o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, considere apoiar o canal, ajuda bastante a gente a continuar produzindo conteúdo. Tem também o botão valeu demais aí. Um grande abraço e até o próximo voo!